Até a Organização Mundial colocou como lema: faça tantas vezes por semana exercício, que você vai combater tantos o nível de estresse. Então, o exercício virou a bandeira da saúde. Olha, o exercício ele é importantíssimo para a nossa saúde, ele realmente previne uma série de cânceres. Agora, eu não posso compactuar com essa informação de que o exercício é como se fosse uma vacina para toda a sua saúde. Não é assim. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o episódio é para tratar do CPF e não do CNPJ, é para entender que você é muito mais importante que sua empresa. Porque sua empresa só existe porque você um dia teve essa ideia. E nessa jornada empresarial, nós temos um grande desafio, é que manter a nossa saúde emocional, nossa saúde física, nossa felicidade nessa jornada do empreendedorismo que não precisa nem acabar ao longo da vida, porque de fato a aposentadoria já nem precisa mais um homem aposentar. E hoje eu estou aqui especialmente com o Dr. Emanuel Neto, que é um especialista nisso, é um entusiasta, Emanuel. Eu vou te apresentar de uma forma diferente, porque eu vou falar do ponto de vista da nova economia, mas é um médico, mas eu vou falar assim: você é um entusiasta da saúde das pessoas, você é um entusiasta de entender que a pessoa não precisa ficar doente para atingir os seus êxitos, os seus resultados. Você é um entusiasta de cuidar de pessoas. E hoje o podcast é sobre isso. Nós vamos transcender a questão da medicina aqui, da saúde. Nós vamos dizer que o ser humano é importante, que a vida da pessoa é importante. Então esse podcast faz muito sentido para o ecossistema dos empresários, que muitas vezes, Emanuel, antes de te apresentar, eu tenho que fazer esse relato, né? Eu acho muito importante. Ele passa a vida inteira numa jornada, às vezes, que custa a vida dele. Isso é muito comum e não é normal? Não é normal. Tá, mas antes disso eu queria falar sobre os nossos parceiros que viabilizam, que ajudam a viabilizar de fato esse conteúdo, esse podcast para chegar na mão das pessoas, porque no final das contas um podcast ele é um veículo de comunicação, de educação e ele serve como um agente social de desenvolvimento. Card Saúde, que é a democratização da saúde. Nós estamos falando aí de Zugos, que é um parceiro que conversa muito com o nosso episódio, que veste o homem, que na verdade é uma loja aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que de fato olha para a pessoa. Na verdade, a roupa passa a ser uma ferramenta de um homem mais empoderado, se sentindo melhor e pronto para fazer negócio. E Clínica Arcos, que nós vamos conhecer o Dr. Manuel, que traz aí com certeza uma revolução da medicina, no sentido de, Manuel, de um olhar. No final das contas, nós estamos falando de olhar para a pessoa, que eu acho que no final de tudo é o que norteia aí o que nós temos nas nossas mãos, que é a nossa própria vida, o resto acaba sendo parte apenas. E lembrando também que está na tela aqui, o João Kepler, o pai da nova economia do Brasil, vai estar no dia 19/11. Então, clique na nossa bio, busque nas nossas redes sociais o link, se você está em Campo Grande ou no interior ou mesmo de fora, o poder da nova economia com o pai da nova economia no Mato Grosso do Sul. Mas vamos lá, agora vamos para o episódio, vamos para o que interessa. Manuel, obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Eu muito feliz de ter esse conteúdo para eu levar para as pessoas, porque o ecossistema de inovação da nova economia, Manuel, ele traz primeiro o CPF, depois o CNPJ. Nós entendemos ao longo da jornada empresarial, isso eu estou falando há 5 anos, 10 anos atrás, que o empresário não precisa sofrer, não precisa chegar até com indicador financeiro positivo, mas a vida pessoal dele é emocionalmente desconstruído, com a carga pesada, com aquela mala nas costas, não precisa. Mas antes disso, Emanuel, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é o Emanuel? Qual é a sua formação, Emanuel? Qual é o seu olhar? Então eu quero ouvir um pouco de você. Seja bem-vindo no HiPod. É um prazer te ter aqui dentro. Fala um pouco de você. Bom, primeiro, obrigado, Diego, pelo convite aqui. É uma alegria eu estar aqui hoje compartilhando um pouco desse conhecimento aqui com vocês.
Me apresentando, então, eu sou um médico do que veio da medicina tradicional mesmo, né? Fiz formação na Universidade Federal Fluminense, eu sou niteroense, carioca, e Vascaíno? Ah, meu pai era vascaíno. Você é o quê? Eu evoluí, fui flamenguista. Tá bom. Então, fiz formação na Universidade Federal Fluminense, residência de clínica médica e depois uma subespecialidade, uma especialidade e outra segunda, endocrinologia. Legal. Depois disso, eu comecei a expandir os horizontes para as áreas correlatas que se complementavam, como a nutrologia. Depois eu parei e falei assim, mas espera aí, deve ter mais coisa. Não é só alimentação que influencia. Será que esses vitaminas, minerais, antioxidantes, isso faz sentido? Então, fui fazer uma formação em ortomolecular, prática ortomolecular, também 2 anos. Depois fui para a homeopatia. Depois fui para a nutriendocrinologia, que é gerenciamento das doenças associadas ao envelhecimento. Fiz medicina integrativa, medicina regenerativa e dentre outras que no total são 9 pós-graduações, tá? E eu entendi que é importante que a gente equilibre o ser humano para que dentro de um corpo saudável nenhuma doença mora. E à medida que eu tenho desempenho na minha saúde e energia, eu estou bem e não estou caminhando para ficar doente. Porque hoje em dia, se você parar para analisar a saúde das pessoas, seja com exames de sangue ou outros exames de detecção mais precoce um pouco, você vai ver que todo mundo, hoje em dia, praticamente está caminhando para ficar doente. E tem sintomas que atribui a muitas outras questões. Ah, é do estresse, é da idade, é assim mesmo. Ah, é porque eu não dormi ontem, é porque eu estou muito corrido. Então, o ser humano ele se contenta com pequenas justificativas. E na hora que ele acha aquela justificativa, ele para de procurar as causas reais e segue a vida. Ele ancora nela. E ancora nela. Então, a pessoa, naquele momento, ela fala assim, então é isso. Então é isso, está tudo bem. E se conforma. E daí vem o meu slogan principal, que é a minha bandeira que eu levanto. Não é normal. Não é normal se sentir menos do que totalmente pleno, do que totalmente disposto, animado. Quer dizer, pronto para desempenhar o seu máximo do seu papel que você veio nessa vida aqui para desempenhar. E tem muitas coisas que atrapalham esse potencial e que estão no ponto cego das pessoas. E até na visão tradicional da medicina, que hoje olha para as pessoas como enquadrando essas pessoas em doenças e sintomas. Tá? Na hora que eu olho uma pessoa, essa pessoa tem hipertensão ou tem diabetes, eu estou colocando um carimbo nela e estou igualando aquela pessoa àquele diagnóstico. Na medida que eu também sinto, tenho um sintoma, o que é aquilo, na verdade? É um pedido de ajuda do corpo, né, Diego? Sim, E aí o que a gente tá dando faz? sinal que não Está dando bem. sinal. E aí o que eu faço? Eu vou lá e tiro aquele sintoma. Eu trato o sintoma. O que é uma dor de cabeça? Pô, tá me avisando que tem alguma coisa que está inflamado. Eu estou precisando investigar a causa daquela dor. Certo. Não, aí eu vou tiro a dor, que é o aviso. O que acontece? Esse problema, ele vai para outro lugar. Tá Eu estou mascarou. mascarando sem tratar da causa. E as causas são muito assim, hoje colocadas como tudo é genético, que é assim mesmo, é da idade, ou então é causada por algum germe. Quer dizer, a gente ficou com muito reducionista. A palavra é essa. Até porque a nossa mente é muito linear, certo? Eu quero explicação. Eu adoeci por quê? Por causa disso. A verdade qual que é? Eu adoeci por causa disso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí o copo transbordou e vieram os sintomas e depois as doenças. Então é um processo e é multifatorial. Então, esse é o interessante. A gente precisa olhar para os vários fatores. Sim. Tá? E essa visão reducionista é contra isso também que eu luto. Porque, de um lado, ou é genética
que só o medicamento trata, que não é mais a minha visão, que o genético a gente sabe hoje que é no máximo 2%, Muito pouco. 98 98 é... está na sua mão, Meu Deus. é epigenética, é ativação do meio ambiente dos seus genes, tá? Então, e por outro lado, existe uma linha que quebrou esse paradigma, saiu disso, conseguiu sair, mas ainda olha para as doenças como se fossem déficits nutricionais ou déficits hormonais. O que eu enxergo? Os déficits nutricionais e hormonais existem, mas eles são consequência e não causa. Como assim? Quando eu tenho um problema de uma queda de testosterona, por exemplo, no homem, É muito comum, né, as reposições hormonais, assim, a gente ouve muito reposição, chip, né, o que a gente isso, muito vê aí na medicina hoje. sim. E aí você pega e dá, por exemplo, testosterona, uma reposição de testosterona para um homem jovem, o que vai acontecer? Existe um mecanismo de retroalimentação negativa, que é o feedback negativo, que vai inibir centralmente você de produzir sua própria testosterona. Com isso, seu testículo vai atrofiando e você fica dependente de sempre usar aquela testosterona. Mas o que causou essa baixa de testosterona, O na que verdade? causou, geralmente? Olha, o raciocínio é igual para quase todas as doenças, ou Certo. quase todos os processos. Estresse crônico, registro traumático, suscetibilidades individuais, terreno biológico sujo, infecções crônicas, toxinas, focos de inflamação crônica, alimentos incompatíveis, falta de suplementação adequada, mas isso lá depois, e exercício físico. Então, mas na hierarquia, a gente coloca aqui em primeiro lugar o modelo mental estresse crônico, e que isso aqui comanda todo o sistema nervoso autônomo, que é da onde vem a informação para produzir o hormônio. Manuel, vamos falar sobre isso, modelo mental, cara? Vamos. Porque eu acho que, vamos falar, são 5 pilares? 5 pilares. Eu anotei aqui. Modelo mental, que eu, assim, tá muito em alta, né? Inclusive no mundo do empreendedorismo, quando a gente está ouvindo, tá muito em alta coaching, PNL, tratamentos que é a informação que nós recebemos. Como que a espiritualidade, a própria espiritualidade está em alta, eu vejo hoje no empreendedorismo, que a gente tenta cuidar da nossa mente. Quando você fala modelo mental, eu, assim, de uma forma repentina, eu já penso na capacidade de você controlar a tua mente. Só que se for colocar o maior desafio do ser humano é com ele mesmo, né? Então, isso é um desafio muito grande. O que é o modelo mental, de fato, Emanuel? O que é isso, modelo mental? O que é essa mente? E como, de repente, a gente pode fazer com que eu governe a minha mente, de fato? Legal. Primeiro pilar, e é o primeiro pilar. É o primeiro pilar, é o mais importante É o mais e importante. que comanda todos os outros. Todos os outros, na minha visão, estão abaixo dele. Boa. Por que estão abaixo? Vou te explicar. Porque existe uma coisa chamada eixo psico-neuroendócrino imunológico. Sim. Quer dizer, a tua imunidade depende das suas emoções, que depende primeiro dos seus pensamentos. Meu Deus. Os teus hormônios dependem dos teus pensamentos e das tuas emoções. O teu sistema nervoso depende. O sistema nervoso autônomo, que é o iniciador. Existem modelos hoje na medicina e que falam que toda doença começa com um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é o fio condutor do cérebro para o corpo. Então, se eu tenho uma emoção, que eu também não posso controlar a emoção se sente, mas depois ela precisa ser processada. Se eu processo bem, ela não vai fazer registro e vai... Então, o processo de uma forma consciente, é consciente o processo dela? Eu processá-la depois que eu sinto uma emoção. Eu senti uma emoção. Eu acabei de falar com uma pessoa que ela drenou minha energia. Isso. E aí, eu respondo conscientemente e elimino isso do meu campo de pensamento, e aí eu consigo não externalizar no meu corpo esse impacto que ele sofreria? Isso. Por exemplo, se essa pessoa com quem você falou te afetou de alguma Sim. forma a sua energia, é porque você é suscetível, você tem uma tendência a sofrer por alguma coisa que aquela pessoa te trouxe, algum assunto. Então isso está em você também.
O que a gente precisa fazer? Se isso chega a um ponto de te atrapalhar, roubar a tua energia e você ficar remoendo ou ficar mais cansado depois, a gente fortalece essa característica de sofrer, por exemplo, por uma pessoa que reclama muito. Às vezes acontece isso. Você está na presença de uma pessoa que só traz problema, que reclama muito. Então, isso é uma característica, você se abater com aquilo é um sintoma que se trata também com um medicamento homeopático, tá? Então, é como se eu puxasse a energia do ambiente, tá? Sim. Vou dar exemplos de outros sintomas homeopáticos. Antecipação dos problemas do futuro. Então eu tenho uma viagem daqui a uma semana e eu fico pensando naquilo, atrapalha meu sono. Muito comum isso, cara. Medo de ter acidente, por exemplo, quando está dirigindo, um medo de perder alguém na família. Isso, em algumas pessoas, chega ao ponto, medo de avião, preocupações que amarram a pessoa, que fazem com que ela sofra e coloque o corpo em estado de alerta, sobrecarregando todo o sistema hormonal. Você me entende? Então, Estado de alerta, né? Estado de alerta é o grande problema do mundo hoje. Isso. Porque essas telas geram imediatismo, geram uma dopamina rápida, que acaba com a tua dopamina lenta, que é a boa, que é aquele do foco, da concentração, da disposição, do teu propósito. Essas questões de dopamina rápida te tiram a dopamina boa, lenta, que é da conquista. Tá? Então, é muito difícil. Imagina você falar para uma pessoa, olha, não tenha medo de avião não, tá? Pô, é tão bobo, é da tua cabeça isso aí. O que adianta? Nada. Eu tenho que ajudar essa pessoa a limpar esse sintoma dela e não dar um remédio, um calmante que chumba a pessoa antes dela entrar no avião. Existem remédios que, dado para uma pessoa que não tem esse sintoma de medo do avião, ele vai desencadear esse sintoma de medo de avião. E esse mesmo remédio, dado para a pessoa que tem o medo de avião, ele elimina esse medo de avião nessa pessoa. É cura por semelhança. Esse é o princípio, um dos 5 princípios da homeopatia. Isso que legal. Então, não é uma coisa assim empírica, como as pessoas pensam a homeopatia. São remédios que são experimentados em centenas de pessoas, veem os sintomas novos que apareceram, que são do próprio remédio, e esse remédio, ele causa sintomas mentais e físicos, e naquelas pessoas que têm aqueles sintomas, ele tira aqueles sintomas que nenhum outro remédio tiraria. Como, por exemplo, sintomas mentais. Medos, pensamentos, sentimentos, ansiedade, antecipação do futuro, medo de ficar pobre, um monte de coisa. Que a pessoa fica amarrada naquilo e não consegue sair. As pessoas geralmente ficam presas a vida inteira em traumas assim, né? A vida toda ela é quase escravizada por esse sentimento, né? E isso segrega ela de transbordar outros resultados na vida dela. É quase um aprisionamento isso, né? Interessante, porque às vezes a gente. Isso que eu queria, é uma dúvida que eu tenho. Às vezes a gente vê assim, doutor Emanuel, a questão desse tratamento está vinculado muito à questão só de terapias, hipnoses, vinculado a isso. Outros medicamentos, já aí nós estamos falando de calmantes. Então são duas questões muito interessantes. Calmantes parece ser uma coisa já um pouco agressiva para o corpo. A solução não está só apenas nisso, né? Como que você olha isso? Como que você olha essa parte das terapias nesse caso? Esse tipo de tratamento para essas questões emocionais? Olha, todos os tratamentos são válidos e eu falo que o tratamento ele está de acordo com a consciência da pessoa que indica, né? Muitas vezes um profissional não indica certo tipo de tratamento porque ele não tem consciência daquilo. Então ele não conhece certo tipo de tratamento, tá? Eu, por exemplo, não posso opinar sobre algo que eu não conheço. Simples assim. Simples assim. Mas o que costuma acontecer? Eu tenho um domínio de uma partezinha aqui e se eu não tiver muita humildade, eu vou dizer que todo o resto aqui é bobagem, não existe ou que não tem comprovação, tá? Então, o que geralmente eu procuro fazer? Primeiro de tudo, na minha vida, para fazer tantas formações, eu precisei ter muita humildade. Porque eu poderia sentar em cima do primeiro, segundo título que eu tive, especialista, né? Mas
E ali ficar, né? E ali ficar, muito e ser cômodo, inclusive, né? respeitado e ganhar minha vida dignamente. Agora, eu escolhi olhar para mais coisas, entender se tem mais coisas. Vamos buscar, quem sabe, entender o que causou isso e outros recursos que não tratem apenas sintomas ou doenças. Vamos tentar olhar, ver se consegue tratar do ser humano. E isso é mais profundo do que parece. Eu ia usar essa palavra. É muito profundo isso, né? Porque o ser humano sofre. E o sofrimento do ser humano é que gera as limitações dele. Tá? Com relação às emoções que você estava falando, as emoções não podem ser freadas. Elas são como um cavalo que vem na tua direção. Elas vão te atropelar de qualquer jeito. Elas vêm. Elas vêm. E você deve sentir essas emoções. É até adoecedor, por exemplo, se você tiver uma perda na família e não tiver um processo de luto. A pessoa pode adoecer se não fizer o luto adequado. Mas a questão é, como eu processo essas emoções depois que eu sinto? Se eu fico muito tempo naquilo, remoendo, aquilo afeta a minha vida, ativa de uma forma inadequada meu sistema nervoso autônomo, que acaba impactando meu sono, meus hormônios por muito tempo, eu vou gerar um processo de adoecimento. Então, eu preciso entender por que isso me afetou tanto. Vamos tentar olhar o que pode ter acontecido aqui. É uma tendência minha a sofrer por certos assuntos? Ok. Eu tenho registros traumáticos, isso é fato, a medicina também comprovou que quando você tem episódios muito fortes, algo de sobrevivência que você passou, uma perda, uma decepção, um trauma, um susto muito forte, e acontece um registro na região da sobrevivência, lá no meio do cérebro, chamada amígdala cerebral. E a partir dali o corpo se adapta para sobreviver. Não quer dizer que seja uma adaptação boa. Ele se adapta, ele fragiliza uma parte para manter o todo funcionando mais ou menos bem. É isso. Então, eu nunca mais sou o mesmo depois de um trauma. E daí, isso foi comprovado em animais de laboratório, porque a gente não pode causar traumas em humanos. E depois de comprovado em animais de laboratório, foi estudar o cérebro. O cérebro daquele animal geneticamente idêntico ao outro que não tinha sofrido dos traumas, a única diferença é que a amígdala cerebral estava hiperativa, toda acesa na ressonância dinâmica. Então viu que ali era o problema. E esse animal que estava cheio de traumas, ele tinha dificuldade na capacidade de tomar decisões, ficava muito tempo nos problemas, ele tinha mais medos, preocupações, ansiedades, então ele potencializava todos os problemas. Então, na medida que você tem muitos traumas, é como se a natureza te freasse. E como que eu acesso esse trauma? Então, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas. Cada pessoa, ela precisa de uma em determinado momento. Tá? Existem neuromodulações que atuam centralmente. Existem tratamentos que atuam no registro periférico, onde o órgão, o tecido à distância foi fragilizado a partir daquela adaptação. Tá? Existe a hipnose, que também é válida. Praticamente, eu pessoalmente tenho pouca experiência. Existe microfisioterapia, existe reprogramação de crenças, existem também informações transgeracionais, tem informações que você recebe de antepassados. Isso também já está comprovado. Então, é um pouco amplo o assunto, mas numa anamnese detalhada, numa conversa, você consegue tirar a gestação, por exemplo, como é que foi. Porque a criança sente já imediatamente tudo que a mãe passa dentro da barriga. As células da criança sentem o mesmo sentimento daquele problema intenso que aquela mãe vivia, por exemplo, na gestação. Ô Emanuel, mas assim, é uma análise muito profunda, né? Você tem que olhar para o ser humano. Não dá para você querer tomar uma decisão muito imediatista para cessar a causa de um problema desse, né? Não dá para você ser muito imediatista com apenas um remédio. Você não vai conseguir criar essa análise sistêmica de uma pessoa. Tem que ter uma questão bem holística, né? Sim. Transcende um pouco a solução imediata, né?
É, E não pode ser muito prático para isso, né? é. Porque, na verdade, não tem receita de bolo. Entendi. Cada Cada pessoa pessoa é um... sofre por um motivo, cada pessoa tem determinada quantidade de registros que limitam ela, que interferem na tua imunidade, teus hormônios. Então, o que há de mais moderno hoje, você pode ter certeza, é o sistema nervoso se adaptando e influenciando todo o nosso organismo através do sistema nervoso autônomo, tá? Essa é a teoria hoje de envelhecimento e adoecimento mais aceita, junto com a teoria do estresse oxidativo, que é a radicais livres gerando envelhecimento celular, atacando as membranas celulares, que já ganhou 2 prêmios Nobel de Medicina. Isso é interessante nesse contexto empresarial. E você falou o estado de alerta, que você falou sempre, estado de alerta. É, É o isso? estresse oxidativo eu falo quando existem muitas toxinas ao redor da célula, que isso tem em tudo hoje no nosso dia a dia, essas toxinas. Ah, Isso vai legal. se acumulando no nosso corpo e vai gerando elétrons livres não pareados, vamos dizer, que é esse estresse oxidativo, que vai atacando a membrana da célula, que gera inflamação no corpo. A inflamação crônica é a causa principal de todas as doenças, E isso aí você entra no pilar 2, que é o que é o terreno terreno biológico. É Então, isso mesmo. então nós falamos do modelo mental e agora nós estamos falando de uma causa muito, muito latente aí no ser humano, que é, é o envelhecimento precoce, é isso? Sim, você abordou muito bem. O segundo pilar, ele é muito pouco visto como Legal. causa de processo de adoecimento, É isso que eu queria entender bem, que é o terreno biológico. é o terreno biológico. É como se fosse a água do aquário. Pô, que legal. Então, é assim, ó. Veja bem, se eu tô com a água do aquário toda suja, imagina, toda preta, e eu vou lá e tomo um monte de suplemento, eu quero dar comida para esse peixe, mas a água tá preta. Eu tenho que botar um monte de comida e eu vou sobrecarregar esse sistema. Será que essa comida vai chegar para o peixe? Ou seria mais inteligente eu limpar essa água do aquário, oxigenar essa água desse aquário, para que esse peixe precise de menos comida? Ou, às vezes, o que ele come é necessário, sem eu sobrecarregar o sistema com tanto suplemento, tanto hormônio. Por quê? Eu preciso limpar a água do aquário. O que é essa água do aquário? Aí também foi o motivo também de mais 2 prêmios Nobel de Medicina, que é o espaço de Pischinger, que é o espaço entre as células, é o líquido que recobre as nossas células, porque nosso corpo é 70% água. Se esse líquido ao redor das células está muito sujo, o que vai acontecer? Aqui não acontece a comunicação. O hormônio não consegue chegar na célula para ligar na anteninha da célula e fazer a informação dele. A vitamina não consegue chegar, o mineral não consegue chegar, o oxigênio não consegue chegar. E a célula não consegue detoxificar também. O que acontece? Essa célula, para tentar sobreviver, ela faz uma mutação. Meu Deus. E ela passa a utilizar, ao invés de oxigênio como fonte de energia, ela passa a usar a glicose como fonte de energia. Glicólise anaeróbica, célula mutante, cancerígena, fruto do ambiente. Então, ela se alimenta de açúcar, não mais se alimenta de oxigênio e se multiplica com muita velocidade para tentar sobreviver ao meio. E o que sobrecarrega? São alimentos? O que sobrecarrega esse terreno biológico? Em primeiro Que- lugar, toxina. O que é toxina? Toxina são várias poluentes orgânicos, plásticos, metais tóxicos. Exemplos E de metal desodorantes, essas tóxico. coisas também? Que a gente Sim, vê, maquiagem, eu ouço muito falar sobre isso. tudo tem toxina hoje em dia, praticamente. A água que a gente toma tem uma Água. quantidade absurda de alumínio, Meu que Deus. serve para decantar a sujeira lá na estação de tratamento. Esse alumínio fica todo presente na água. E a gente está ingerindo esse alumínio, que, nos estudos científicos, ele causa Alzheimer, problema circulatório e certos tipos de câncer. Porque o alumínio ocupa o receptor do hormônio feminino nas nossas células, imitando o hormônio feminino. Imagina para o homem. Então, ele causa problema de câncer de próstata no homem, câncer de mama, útero e ovário na mulher e Alzheimer nos dois. Problemas circulatórios 1000, além do estresse oxidativo e inflamação que causa todas as doenças crônicas. Só para falar do alumínio. Aí tem chumbo nas maquiagens, na tinta de parede, mercúrio nos amálgamas dentários, peixe contaminado, cádmio nos agrotóxicos de verdura, nas panelas de inox. Então, mais ou menos assim, nós não estamos adoecendo, nós estamos sendo envenenados. Bem isso, né?
tá? E como que, assim, é um conteúdo, porque às vezes a gente não chega a essa informação, né? Literalmente não chega, né? É difícil ter acesso a esse tipo de informação. Mas a possibilidade de ter um comportamento diferente para que eu para que eu fique menos exposto a tudo isso. Tipo assim, você falou da água, trocar filtro, do alumínio de panela, das maquiagens. Hoje há no mercado soluções para que eu possa buscar para dentro da minha casa isso. É fácil, é barato, é caro. Porque assim, eu não eu vou falar assim, eu até no grau de conhecimento que eu tenho, eu já vi muita coisa sobre isso. Só que é muito pouca informação, a verdade é essa. E ela chega mais a informação comercial do que de fato a da saúde. Mas eu não sei aonde eu encontro, eu não sei. Existe maquiagens que são mais saudáveis, existe filtros mais saudáveis. Dá para eu ter um comportamento com menos exposição a isso no meu dia a dia? Excelente pergunta. Porque eu me sinto um pouco, assim, vulnerável nesse momento. Quando você fala tudo isso, fala: "Puta, eu tô à mercê então de tudo isso, cara". E pior que eu tenho 2 filhos pequenos, aí eu já pensei: "Pô, meu filho também". É isso aí. Isso é bem complicado. Esse é uma dor mesmo da nossa sociedade e está acontecendo uma mudança pela conscientização, Que pela bom. ampliação da consciência. O próprio mercado consumidor está exigindo que as empresas mudem. Lembra só Isso é legal. das mamadeiras, que Sim. antigamente era plástico comum. Há muitos anos atrás já, tem uns 5 a 7 anos, que o nosso próprio Congresso Nacional aprovou uma lei proibindo todas as mamadeiras de ter bisfenol. O que é o bisfenol, o fitalatos presentes no plástico? Eles são xenoestrógenos também. Eles ocupam o receptor do hormônio feminino e são cancerígenos. Aliás, a maioria dessas toxinas, elas acumulam em tecido gorduroso, que são as nossas adrenais, nosso cérebro e nosso tecido subcutâneo, que está cheio de toxina, e elas causam problemas gravíssimos. As toxinas, só para você ter uma noção, elas formam biofilmes com germes. É como se fosse uma colaboração. Então, junto com o alumínio, vem a cândida. E para eu eliminar a cândida, muitas vezes torna-se resistente aos antibióticos tradicionais, eu tenho que fazer um processo para ajudar o corpo a quelar, eliminar esse alumínio. Então, voltando à sua pergunta, a gente se sente vulnerável mesmo, porque Muito vulnerável. tá presente em tudo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar diminuir a exposição, tá? Da onde vem a maior parte das nossas intoxicações? Da água que a gente bebe, das panelas e de certos tipos de alimento. Mas principalmente água e panela, Que é o contato mais diário, né? mais diário. Então, se eu tiver uma panela mais segura que não solta toxina, isso eu já estou bastante protegido. Porque não é só você raspar a panela lá com a colher que sai a toxina, não. Só da comida estar em contato, ela solta a toxina na comida, tá? Só do alimento estar em contato com a panela. Quer ver? Você faz uma experiência, bota um copo de água para esquentar numa panela de alumínio ou de inox, que ambas são inadequadas, teflon, que também é ruim, e você esquenta lá essa água. Quando começa a sair fumaça, você desliga. Joga uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Aí você pega essa água e prova com uma colher, você vai ver o gosto de metal purinho que sai dali. Agora você faz isso numa panela que é limpa, que é vidro, ferro, cerâmica, aço cirúrgico ou pedra, Putz, isso já não acontece. as panelas antigas, então, As panelas antigas são ótimas, que tá? coisa. Então você pega um filtro de água classeado em metro, que já é muito bom. Você pode olhar, a maioria dos filtros aí, 98% que estão no mercado é classe C ou D, infelizmente. Muitas vezes não tiram nem partículas grosseiras. Cloro, que também é ruim, compete com minerais importantes, por exemplo, a nossa tireoide, iodo. Então, a gente tem só da gente evitar, sabe, Diego, tomar medidas. Por exemplo, eu troco o filtro. Uma vez eu tenho um filtro e a empresa liga lá para minha casa de 6 meses e já vem trocar a vela, que é o elemento importante. A panela você troca uma vez, ela vai durar 5, 10 anos, pelo menos, uma panela de boa procedência. Com isso, eu estou
bastante já protegido. Maquiagens, existem maquiagens orgânicas que não soltam chumbo, né? A maioria das maquiagens tem chumbo. Então já existem maquiagens orgânicas que têm o mesmo preço da maquiagem É uma questão de tradicional. consciência mesmo, né? De É. busca, né? De E estão mudança ganhando de mercado hábito. por causa da consciência. Isso é muito bom. Isso virou um diferencial do mercado, né? Isso é importante, né? Porque a É. consciência traz um valor agregado para o mercado e ele começa a ter que vender isso porque a consciência de compra muda, né? Exatamente. E qual que é o terceiro pilar dos 5? Terceiro pilar é intestino, Intestino. microbioma e alimentação personalizada. Alimentação compatível com o seu organismo, tá? Eu costumo dizer que o alimento, ele é igual um combustível para o carro. Certo. Você imagina assim, você vai botar diesel num carro a gasolina? Não. Não vai funcionar, vai dar problema. Até dá uma andada às vezes, né? Mas não vai longe, né? Exatamente. Então, o que acontece? O alimento é um combustível. Sim. Ou ele te dá energia, literalmente, né? ou ele te rouba energia. Um dos dois. Não tem meio termo. Então, o que você bota na boca, ou é um remédio para você, ou é um veneno. Certo. Se ele te rouba energia, ele está te inflamando, ativando seu sistema imunológico, porque o intestino tem 80% do sistema imunológico. O pai da medicina já falava, toda doença começa no intestino. E é a maior verdade do mundo. Porque hoje o que acontece? O estresse crônico, que é o primeiro pilar, afeta diretamente a flora intestinal. A flora intestinal boa abaixando, a ruim começa a aumentar. Aí eu venho com alimentos inflamatórios que agridem essa barreira mucosa intestinal, essa fina camada de células que recobre o intestino, que é o nosso maior patrimônio, que nos protege do meio externo e mantém o sistema imunológico balanceado. O que acontece? Alimentos de hoje em dia como trigo transgênico modificado, pan-americano desse lado de cá, não o europeu, mas esse trigo pan-americano, altamente inflamatório, neurotóxico, abre as camadas entre as células do intestino. Açúcar, anti-inflamatórios, comer pouca fruta e verdura, o estresse, próprio estresse, cafeína em excesso e álcool. Tudo isso agride a barreira mucosa e faz aumentar a permeabilidade intestinal. O intestino permeável é o início de centenas de doenças. Por quê? O intestino costuma ter um espaço entre as células de 1 a 3 micrômetros, que é uma dimensão mínima, menos de 10 vezes o fio de cabelo. Quando eu tenho agressão desse intestino, esse espaço de 1 a 3 vai para 200 a 300 micrômetros. E aí começa a passar por esse espaço grandes moléculas do alimento, macromoléculas. E o corpo, para não deixar aquilo cair na corrente sanguínea, ele começa a atacar o alimento. Pensa a aberração, eu atacando alimentos, eu perco o fenômeno de tolerância imunológica. Na hora que eu ataco o alimento, eu ataco uma sequência de aminoácidos, um código desse alimento. Esse código do alimento, muitas vezes, se parece com tecidos do meu corpo. E aí vem os processos das doenças autoimunes, que começaram lá atrás, com estresse, alteração da flora intestinal, alimentos inflamatórios. Depois abriu a barreira intestinal, comecei a atacar alimentos e ataco de volta o meu próprio organismo. Pensa, sistema imunológico, fica uma guerra interna. Meu sistema imunológico está todo doido. Eu estou atacando alimento, estou atacando meu corpo. Aí não tenho mais imunidade para atacar vírus, fungo, bactéria, parasita. Aí vem um vírus aí, novo que aparece, e eu não tenho imunidade para reagir contra aquilo. Não tenho condições de enfrentamento natural do corpo. Eu já estou todo inflamado e aquele vírus vem e multiplica a inflamação que eu já tenho dentro do corpo. A Covid escancarou isso. Escancarou. Literalmente, né? Escancarou, literalmente. Né? A fragilidade mesmo humana, né? Isso. E aí foi muito interessante também, porque eu vejo que o mundo evoluiu também. Legal. Eu vejo que a consciência das pessoas aumentou, o autocuidado aumentou, mas eu também vejo pessoas focando muito em pilares que são menos importantes, mas que elas julgam mais importantes. Como assim? Por exemplo, eu só vejo a pessoa rezar para não ter uma doença que ela acha que tudo é genético, e ela se mata de fazer exercício físico e come o que quiser, mas faz o exercício físico para não engordar, talvez por uma questão estética, a maioria das pessoas. Tem um lema assim que fala, eu treino porque eu quero comer. Isso é muito comum. Então, só que o pilar alimentação, ele vem 2 acima do pilar exercício. Tá? O que você vê hoje são pessoas que... Esse é o quarto?
O exercício é o quinto. Não, e o pilar 4? Depois do intestino? Depois do intestino vem suplementação Tá. e equilíbrio hormonal. Hum. O intestino entra, então, a alimentação. No intestino é entra o cuidado com a alimentação. alimentação, o que come. Descobrir os alimentos que são incompatíveis com o meu legal. corpo, qual é o combustível que me tira energia, que muitas vezes isso não é claro. Mas, no geral, assim, tem alguns alimentos hoje, igual o trigo, como você mesmo falou, que, de fato, ele já é um problema é, que não necessariamente eu preciso ter uma intolerância. É. Algo assim, mas para o corpo ele já é maléfico, assim, esses alimentos já muito modificados. Sim. É importante se afastar um pouco desses aí. Do açúcar, Sim. independente de qualquer coisa. As pessoas confundem muito a questão do trigo está associada apenas ao celíaco. Só que a sensibilidade não celíaca ao glúten é altíssima. É um percentual maior do que as pessoas imaginam. Não vai aflorar. Você não tem um bom. O glúten não faz bem para você, mas o seu corpo não externaliza isso de uma Não forma. externaliza imediatamente. Você vai tendo sintomas. Sim. Você está sempre cansado, meio desanimado, desfocado, estressado, irritado. E são sintomas de inflamação crônica que fazem inflamação cerebral. Então você cai seu desempenho físico e mental por usar um alimento inflamatório e as pessoas não se dão conta porque elas estão comendo aquilo muito frequente. Quando elas deixam de comer por 2 ou 3 dias seguidos, por incrível que pareça, elas falam, nossa, mas como eu estou melhor, eu estou disposto, animado. Eu costumo fazer um desafio. Falou assim, você não precisa acreditar em mim, só tira por 1 semana. Se você não sentir nenhuma diferença, você volta a comer tudo igual. E não tem uma pessoa que volta para mim e fala assim, olha, eu me senti muito melhor. É absurdo, né? Eu, assim, quando eu dou uma deslizada hoje em dia e como alguma coisa com muito presença de açúcar ou glúten mesmo, parece que automaticamente me afeta. É bem isso. Tipo, aquilo de drenar energia, inclusive. O cara fala, puta, cara, eu já não... Sabe, parece que o meu corpo já começa a se comportar levando para um cansaço, por um desânimo, inclusive. Baixa a minha energia. Meio que concorre com a minha energia vital, parece. É isso. Porque eu falo que quem prova do bom não quer voltar pro ruim de jeito nenhum. Né? E começa a ver qualidade nos outros alimentos, né? Porque as pessoas deixaram de olhar os alimentos positivos com bons olhos, né? Um bom paladar, né? Porque aí você começa a tratar melhor seu paladar, né? Se você começa a aguçar ele para coisas naturais que também são gostosas, né? Porque geralmente esses alimentos que teoricamente são ruins para a saúde, eles são muito saborosos, né? E aí fica uma guerra de paladar, né? Você acaba num sentido de saciedade em alimentos que talvez são mais saudáveis, né? Isso é um grande problema. Nosso paladar tá muito infantilizado, né? Eita, e foi forte. Infantilizado é... Pô, peraí, né? Você não é mais criança, então. E a gente quer continuar se comportando como criança. Então, aí você tem que ter um senso de autorresponsabilidade, né? Isso. E se eu me amo de verdade, Boa. eu vou comer o que me faz bem. O que é veneno para mim, não vou comer. não sofro. Inclusive, com prazer, eu digo não para aquilo, certo? Eu sou livre, né? Eu sou Liberto, livre. né? Não é aquilo que me comanda. Eu que comando aquilo. Nossa, Que eu vou... foi forte. Legal, ser livre é você não depender de algo, né? Isso. Exercício físico geralmente caiu na moda. Eu mesmo sou da área eu sou formado em educação física, né? Então eu vim da área da saúde voltado para atividade física. E um lema é: faça exercício que você vai ser muito saudável. O exercício é a solução para o mundo, né? Acabou. Eu acho que o exercício virou quase um commodities aí de saúde que, no final das contas, ele virou a solução para o mundo. Até a Organização Mundial colocou como um lema: faça tantas vezes por semana exercício que você vai combater tantos o nível de estresse. Então o exercício virou a bandeira da saúde. Isso é verdade ou tem algo a mais? Olha, o exercício ele é importantíssimo para a nossa saúde. Ele realmente previne uma série de cânceres. Agora, eu não posso te compactuar com essa informação de que o exercício é como se fosse uma vacina para toda a sua saúde. Não é assim. Por quê? Veja bem, gente, na hora que eu estou falando isso, eu não estou falando contra o exercício físico, que fique bem claro. Eu estou falando que você precisa estar apto para fazer o exercício físico, porque o exercício físico ele deve ser conforme o seu momento metabólico,
conforme a sua composição corporal e conforme a sua estratégia global de saúde. Como assim? Tá. Vamos dizer que você chega para mim muito cansado, esgotado, que você já acorda de manhã, depois de uma noite de sono, cansado, Bocejando. bocejando. Não é normal isso, tá? Isso é um dos primeiros indícios da síndrome da fadiga crônica. A pessoa vai na academia 3 dias seguidos e já fica doente. Por quê? Você vai na academia, você estira os seus músculos e causa uma inflamação local. Só que se você não está tendo energia nem para produzir hormônio, nem para o seu sistema imunológico, Quem dirá para curar a que lesão. dirá para do curar a exercício. lesão do exercício. Ele acaba sendo mais um agente de estresse, né? Mais um Naquele- agente de estresse. Então a pessoa insiste, eu vou cansado mesmo, eu vou esgotado mesmo. A justamente. gente vê muito E isso. às vezes é lema no Pain No Gain. Exatamente. Virou um lema, inclusive, né? Vai assim mesmo, acorda e vai. E aí o que você vê? Você vê lesões Sim. muito comuns, Esgotamento. esgotamento. Você vê a pessoa que fica doente no 3º, 4º dia, a baixa imunidade, fica gripada com sinusite. Porque E eu não tem- percebo também que às vezes a pessoa trava até o mecanismo de emagrecimento. Parece, treina e os resultados não vêm, cara. E é impressionante. É. Parece que tem um bloqueio assim no corpo. O organismo dela, ele se exige, ele gasta aquela caloria momentânea, mas o funcionamento dele não está harmônico a ponto de gerar benefícios gerais do corpo dele. Exatamente. Quando você vê uma pessoa tentando ganhar massa muscular, eu recebo muito isso no meu consultório. A pessoa chega querendo ganhar massa muscular e treina 5 a 6 vezes por semana, tá? E treina pesado. E tem problema sério, você vai olhar até a bioimpedância da pessoa, a massa muscular está abaixo do limiar para a estatura dela. Aí você fala, não é possível. Treino. Aí você vai ver a alimentação, é uma boa alimentação, não usa bebida alcoólica. Você vai, peraí, onde está o problema? Socialmente tá lindo, né? É, super estressada, a pessoa ansioso, agitado, não dorme bem. O que vai acontecer? Você está catabólico. O estresse, ele engole todos os outros pilares. Ele faz com que a pessoa envelheça mais rápido. E você não consegue ganhar músculo estando altamente estressado. Quando você consegue tirar essa pessoa do estresse crônico, o que acontece? A mágica. Anabolismo. Ganha esse músculo e perde gordura. Você já viajou para umas férias prolongadas que você comeu, escorregou, comeu um monte de coisa que não seria saudável, tá? Praticamente não fez exercício nenhum e você voltou, não ganhou 1 quilo de gordura, não ganhou nada e aí às vezes ainda ganhou músculo sem fazer exercício? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu? Seu estresse foi lá embaixo, você conseguiu relaxar, aproveitar, você estava isolado dos problemas por um tempo, porque a gente não vive de férias, né? Não. Mas o seu corpo reagiu melhor em todos os sentidos. Manuel, esse ponto que eu quero tocar, que eu acho muito importante, que aí a gente vai entrar, foi muito interessante, eu acho que extremamente pontual a gente fazer uma reflexão sobre esses 5 pilares, né, de análise do corpo, porque aqui nós estamos num debate não técnico, mas de um entendimento de consciência, inclusive para tomadas de decisões, atitude, que o objetivo final é esse. E dentro disso, eu até anotei aqui, Manuel, não é normal. O empreendedor, vamos trazer para o assunto de foco do nosso podcast. Não é normal o empresário viver nesse fluxo empresarial de que não é fácil. Contas a pagar, responsabilidade financeira, fiscal, de resultado. Não é normal ele ficar cansado ao final do dia, esgotado. Olha, eu vou te falar um símbolo de um empresário tradicional. E é uma grande luta. Ele chega em casa, ele joga a roupa dele, assim, ele tira o sapato e faz assim, meu Deus, estou esgotado, e deita e não tem energia nem para brincar com os filhos. E ele Já ama pega os o filhos. celular e pede um iFood, porque não tem energia. Justamente. E ele talvez vai buscar uma recompensa alimentar. É normal isso? Não. Esse esgotamento é porque ele está trabalhando muito ou porque alguma coisa está errada? É assim, ó. A gente pode trazer paz dentro do caos. Isso existe. Olha, legal. Isso depende de se fortalecer o modelo mental que vai, em última análise, fortalecer teus hormônios, fortalecer sua imunidade.
Existem medidas que você pode fazer no dia a dia que te ajudam. Mas experimenta só pedir para uma pessoa mega ansiosa, que se cobra pra caramba, que tem vários funcionários dependendo dele, e Sim. fala assim: olha, acorda cedo e faz meditação, depois você faz um alongamento, depois você faz um exercício de intensidade, depois você faz uma rotina assim. Não, já acordo no louco, na loucura, respondendo no WhatsApp e tal, eu não tenho tempo para isso. E a pessoa ansiosa, estressada, é a que mais precisava de medidas para tratamento de estresse. Ela está chicoteando o cavalo cansado dela, do organismo dela. Meu Deus. Mas essa pessoa, ela nem consegue fazer. De tão agitada mentalmente, eu vejo isso muito. Ela não para fazer. Se você falar a palavra meditação, ela toma um arrepio. Por quê? Porque ela não está nem preparada para aquilo. Ela não consegue nem vislumbrar como seria meditar. E no final das contas, então, ela não se esgotou no trabalho propriamente dito dela. Ela vem se esgotando no momento que ela acorda. Isso. E ela vem tomando decisões, ela vem se esgotando na hora de acordar, já sai louca, se arruma, já entra arrumando o filho para a escola, já entra no trabalho, ela não dá tempo, ela não cria mecanismo para criar o que é uma válvula de escape, um stop, e o trabalho, aí entra no fluxo do trabalho, aí o trabalho atropela, aí no final das contas ela tá jogando a culpa no trabalho. É isso aí. Porque no final das contas, qual que vai ser o algoz? Perfeito. Que colocação bonita. Eu nunca tinha visto dessa forma. Mas é isso Porque aí. eu tô falando aqui quase que é um relato relato de experiência. Que assim, no final das contas, eu vou fazer um relato, que eu acho que às vezes o relato cria-se um testemunho, né? Isso. De rapport para as pessoas. Cara, meu trabalho me estressou muito, cara. Por mim, eu largaria tudo, venderia e ficaria na paz lá numa fazenda. Pô, eu cheguei num momento assim um dia, não de um estresse, eu não considerei um estresse. É assim, o estresse ele se acomoda de várias formas nas pessoas, né? Talvez foi um esgotamento assim de falar, pô, cara, eu tô cansado um pouco disso tudo, né? E foi o meu esgotamento, foi o meu símbolo. Então, assim, se eu fosse ficar na paz numa fazenda, talvez seria legal. Só que eu gostava disso. Eu gosto do desempenho. Eu Isso. acho legal. É gostoso vencer vitórias subsequentes. Só que eu joguei a culpa em quem? No trabalho. E um dia um amigo meu falou assim, cara, você gosta de ficar nessa intensidade, cara. Fazer evento, né? Ele falou assim, você gosta, toda hora, você gosta de ficar estressado. E parecia que eu tava me colocando Uma adrenalina. uma adrenalina. E isso ao longo do dia era injeção em cima de injeção, eu não dava esse time. E quem que virou o algoz? Meu trabalho. Você foi Que eu culpar. adorava, É. que eu acho legal, que é super bacana, ajudava pessoas, amava esse trabalho. Chegou um momento que esse ponto eu virou o algoz. Eu falei, cara, será que eu quero isso pra minha vida? Puta, cara, baguncei um objetivo, um propósito, tudo por ter transformado isso no algoz. E é isso? Bem isso, cara. Na verdade, as pessoas invertem, né? Porque elas se colocam naquela situação. Tudo é sobre como eu enxergo aquilo ali, tá? Se eu consigo enxergar com mais leveza, ter paz e, inclusive, ensinar a minha mente a ficar no agora, que é a única coisa que existe, o que passou há 10 minutos atrás passou, não existe mais. E o que está no futuro a gente não sabe. Teoricamente não existe também. Teoricamente não existe. Então, se a gente conseguir acordar de manhã e ensinar ao nosso cérebro que prestar atenção na sua respiração, para não falar o nome meditação, que as pessoas arrepiam, só de prestar atenção na sua respiração, contar na inspiração até o 6, soltar contando até o 10 e imaginando o ar entrando, só de fazer isso você fixa a sua atenção naquela questão de observar a sua respiração. Quando você acaba ali 5 minutos fazendo aquilo, você fala, mas eu tô com uma paz estranha. Até você fala. É estranho, inclusive. E você fala, nossa, esse passarinho aqui, esse detalhe aqui da parede, e você tá numa paz. E aí qualquer coisa que te tira daquela paz logo em seguida do seu dia, você consegue perceber, fala, opa, eu saí daquela paz, foi aquilo ali. Então eu aprendi com aquilo, meu cérebro, opa, foi aquilo. Agora, quando você acorda na loucura,
você já tá louco, elétrico e vem Você um tá monte de numa coisa. espiral, né, Você cara? já tá naquela loucura, você não consegue observar o que te tira da paz, porque você já está sem paz. É aí que entra o achar que é normal, né? Isso Não é normal. não é normal, porque a gente vai acreditando em um monte de coisa que a sociedade nos fez acreditar que é daquele jeito mesmo. Ah, porque eu tenho que vencer. E a gente começa a acreditar nos padrões, né? E eu vejo muitas pessoas correndo atrás do resultado financeiro. Eu vejo muito isso também. E aí, o que que acontece? Eh, a gente voltou daquela. Que é geralmente o indicador, né, principal, né, Isso. do empresário. No É, é, final das contas, é o Ela é indicador. consequência, né? Se você buscar ajudar as pessoas, em primeiro lugar, e resolver o problema dela, se colocar no lugar dela de verdade, você começa a entender o que você pode oferecer de verdade para solucionar, buscar o resultado. Falta a gente, às vezes, se comprometer com o resultado da pessoa. Mas estando junto, eu falo que o segredo da vida é a empatia. É a empatia. É se colocar o tempo todo no lugar do outro. Como é que o outro gostaria de ouvir isso, que eu explicasse isso para ele? Espera aí, ele precisa entender isso aqui. Como é que eu posso falar? Ele precisa disso daqui. Tá, ele vai passar por uma jornada, é um processo de transformação. Tudo na nossa vida é processo. Então, eu costumo dizer que nós precisamos nos tornar na melhor versão de nós mesmos. Todos Por os quê? dias. Todos os dias. Porque se eu caminhar um pouquinho, melhorar um pouquinho todo dia, amanhã, no final do ano, você imagina, se eu melhoro 1% por dia, Vai ter uma melhora expressiva, né. uma melhora expressiva. Tá? E assim, tudo isso dentro dessa rotina cotidiana, às vezes espiral, igual você falou, é atropelado, o dia justamente ele é atropelado, né, as percepções, ficam para trás. E aí vem aquela avalanche de problemas que você acaba tendo que resolver, que é aquele Uhum. jargão, matar um leão por dia, talvez isso é um acúmulo de crenças, assim, ao longo da vida. Quando você chega a falar algumas coisas para alguns empresários, que é o nosso tema principal, relacionado a: "Cara, calma, dá 10 minutos". Você falar em 5 minutos respirando, o cara achou que os 5 minutos ele perdeu dinheiro. É uma loucura, né, mas assim, ou ele tá achando que: "Não, não, isso é bobagem". Dentro desse contexto, é possível ter performance e saúde? Eu acho que isso é o principal. Quando você tem performance, você tem saúde. E quando você tem saúde, você tem performance. Hum. Tá? Então, a gente deveria buscar a plenitude do corpo. Porque aí a performance é natural, Como um atleta? como um atleta. Como um atleta. Só que tem atletas, né, que vão ao extremo, né? Sim, É, sai um pouco até do padrão, né. é. E assim, é, a saúde é assim, é você se observar. Peraí, como que eu tô em relação a quando eu tinha 18 anos em determinados quesitos? Se eu tive quedas significativas, eu falo, opa, isso não é normal. E não é coisa da idade, a maioria, tá? Porque é, envelhecer é natural, é da natureza. Porém, dependendo do ritmo, não é normal, tá? Porque tem vários fatores que aceleram esse processo de envelhecimento. O estresse é o maior deles. As toxinas, outros. As infecções crônicas, outros. Então, tem causa. O processo de envelhecer, ele tem o passar dos anos, mas ele tem os aceleradores, os catalisadores desse processo. E aí é que a gente tem que atuar. Não esperar vir a doença para tomar medicamento ou então só rezar para não aparecer doença. Você tem que fazer a sua parte e entender, é sua responsabilidade entender o que te adoece. E como que você vê, assim, tudo que você está me falando, é uma na verdade as pessoas, elas têm muita vontade de ficar bem, né. Todo mundo quer ficar bem, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar ansioso, é um aprisionamento, acaba sendo às vezes sabe, uma redoma, assim, que você fica preso numa bolha e você não consegue romper? Você recomenda algum autocuidado? Como que eu consigo uma autopercepção, uma autotomada de decisão? Tem
uma forma de começar a acessar essa mudança? Que você poderia deixar como como se quase fosse como que eu posso dizer? Quase que como uma forma de eu começar esse autocuidado. Porque às vezes eu tô nessa bolha e preciso sair, só que eu não tô enxergando uma luz. Geralmente eu não as pessoas não enxergam essa luz. A academia não vai ser a luz. Então tem como que eu posso começar a olhar essa luz? Qual é essa forma de autocuidado que você recomendaria? Como se fosse dar uma breve Uma recomendação, dica, uma dica que eu praticamente. daria é, primeiro de tudo, se observar, né? Uhum. Primeiro fazer uma autoanálise. Eh, eu estou pior do que antes? Notoriamente. Hoje a gente vê uma epidemia de perda de memória, e que é o chamado brain fog, e Muito grande. cansaço crônico. As Muito pessoas grande. estão cronicamente esgotadas e elas acham que é normal. Então, primeiro, se observar, aceitar aquele processo e procurar ajuda. E um treinamento simples, parece aquele bobeiro que eu acabei de te falar, de prestar atenção na respiração. Mas existem estudos que você fazer isso por 10 minutos dobra o número de neurônios no córtex pré-frontal, que é a área executiva do nosso cérebro mais importante. Dobra o número de neurônios em 6 semanas, que é a área responsável por tomada de decisões, facilidade para sair dos problemas, foco, concentração, em Que no final das contas é tudo que o empresário precisa, né, tudo que precisa, tá? Então você precisa pra performar mesmo. performar primeiro, ensinar teu cérebro a ficar em paz, e aí você vai entender o que te afeta, vai retroalimentando positivamente, e amanhã você está melhor, que está melhor, que está melhor, os neurônios vão crescendo. Isso é a coisa mais simples do mundo, mas existe o aprisionamento desses sintomas psicológicos, essa ansiedade do futuro, o medo de não dar conta, medo de ter acidente, antecipação. Então, isso tudo é tratável. Os traumas são tratáveis. Reprogramação de crença é tratável. As pessoas acham, não, é assim mesmo. E às vezes roda num ciclo na família que, meu pai quebrou, então eu estou esperando só a hora de eu quebrar também para recomeçar. Por que você não busca entender o que aconteceu na sua família, o que aconteceu no seu pai para poder quebrar, para que não aconteça isso com você? Se antecipe e busque recursos. Existe muito estudo hoje, né, que pode embasar e você se antever a problemas. E não estamos falando só de problema, nós estamos falando de desempenho também. Quando eu foco no desempenho, nenhum problema mora, nenhuma saúde mora num corpo com desempenho, tá? Por isso que a energia espontânea que eu tenho ao longo do dia é o principal indicador de saúde, você sabia? Nossa, que interessante. Ele é o código principal da saúde. Por quê? Eu preciso ir baixando a minha energia para eu ter certas doenças mais graves. Entendeu? Por exemplo, 100% dos pacientes com câncer têm cansaço, baixa energia. 100%. Então, é uma pré-condição. Por quê? Começa a falhar energia para vários sistemas. E o corpo entra em colapso. Então, eu começar a olhar que se eu não estou com muita energia, se eu não tenho ânimo, nem mental ou físico, tem alguma coisa errada. Procure ajuda. Procure fazer um check-up. Procure olhar para dentro. Procure fazer uma autoanálise do que rouba a tua energia também. Tá? Você pode roubar energia de alimentos, de infecções crônicas, de pensamentos tóxicos e também de pessoas com que se relaciona. Que você pode você pode ter tomadas de decisões de criar hábitos diferentes e Isso, começar a gerar micromudanças sim. nisso tudo Tem, e no contexto todo você vai saindo desse limbo, eu vejo, por exemplo, empresários que certo? são muito centralizadores e acham que só ele vai fazer perfeito. E acaba virando um executor, ele sai daquela posição de planejador, de tomada de decisão Isso é estratégica, muito comum. fica altamente sobrecarregado, esgotado, não consegue delegar de jeito nenhum, mas está na prisão mental dele, do perfeccionismo dele. Então, ele precisa tratar disso, Muito. porque a empresa dele não vai crescer nunca, ele vai virar uma eu-presa, né? Sim, isso é muito comum. Geralmente até trava o crescimento da empresa e ele está achando que na verdade
não está conseguindo fazer a transferência daquela habilidade que ele tem, porque na verdade ele está centralizando e não está nem transferindo, ele não está conseguindo nem perceber isso. Sim, Muito comum. e tem pessoas que eu tenho que entrar nesse detalhe e falar assim: olha, provavelmente você tem coisas que você faz no seu dia a dia que outras pessoas próximas de você fazem melhor que você. Isso aqui você tem que passar para os outros. Ele nem parou para analisar. Não Você parou para vê, às analisar. vezes, você falou muitas vezes sobre isso e é muito interessante, às vezes fazer uma meditação, meditar é dar uma parada, né? É É, desacelerar a mente um pouco. é. É a reflexão, a desacelerar é olhar o movimento, né? É desacelerar o carro, inclusive, né? Às vezes né, é tirar aquele pé do acelerador do dia, né? Para você fazer uma autoanálise. E você às vezes parar para fazer nada, às vezes você parar. É ali que você tem uma ideia maravilhosa que vai te colocar num lugar especial no futuro. É, cara, Então, se você não tem o tempo nem para isso, você não vai, você vai viver no chicoteado, na mão de obra, no sobrecarregado, na crença que só o trabalho duro é que vai te levar à frente. isso você falou até para a gente ir para o final, faz muito sentido. É numa reflexão que esses dias até teve dentro desse contexto empresarial, que é o exemplo de Jesus quando ele subiu ao monte, quando ele parou para orar, quando ele se sai do meio daquele ambiente, vai sozinho sentar para fazer uma reflexão. Aí me traz uma leitura de acho que um dos maiores escritores da história da humanidade, Napoleão Hill, ele sai daquele momento e tem um super insight que muda a história da vida dele. Quando você vê os grandes pensadores no mundo, eles sempre fizeram isso, né? A meditação vem muito disso, né? A meditação a oração, ela é considerada um momento de meditação. Com certeza. Assim, o que que eu tiro disso tudo, dessa aula, né, de tudo que eu tô quando você fala, assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, é muito latente a dor no empresário. Então acaba que toda vez que você tá falando sobre isso, eu fico fazendo uma reflexão da minha vida, e não simplesmente eu não tô eu tô na eu quando você tá falando, eu tô fazendo uma autoanálise, eu tô pensando na minha vida, porque é muito latente isso na vida do empresário. E a busca da nova economia é justamente a gente vencer essa barreira. A nova economia, ela é a mais voltada para vencer essa barreira do que para ganhar dinheiro. Os grandes homens da nova economia, doutor Emanuel, que são símbolo de prosperidade financeira, inclusive, eles romperam essa barreira. Eles estão plenos. E a prosperidade tem vindo numa escala. Quando a gente fala escalar mesmo, ganhar dinheiro em grande escala, foram homens que romperam a barreira e estão leves, estão tranquilos, aprenderam a conviver com essa questão. Parece assim, essa reflexão está muito latente dentro do ambiente empresarial. Quando eles conseguiram essa plenitude da leveza, aquele cara que é uma máquina, que geralmente aflorou um desempenho muito maior do que um dia ele já teve, e ele está conseguindo escalar números estrondosos, inclusive. E é a dor, assim, e eu acho que é o grande gargalo da nova economia, e justamente por isso que o grande lema é: o CPF vem primeiro do que o CNPJ. E eu vejo isso de forma muito clara no que tem acontecido das pessoas que nós mais temos como símbolo de prosperidade. É uma prosperidade sistêmica já. A economia virou isso. E isso é bom, né? Fantástico, porque você vai analisar essas pessoas, elas têm características próprias do sucesso. O sucesso, ele não é por acaso. Ele é fruto de persistência, dedicação. Mas essa pessoa, ela tá ali, ela tá pensando que no futuro ela pode fazer alguma coisa diferente. Porque eu vejo que fala-se muito no Oceano Azul, né? Eu li aquele livro do Oceano Azul e onde tem inovação, onde você vai primeiro na rota, eu acho que você precisa enxergar o que vai te engolir e acabar com a tua empresa primeiro. Se você consegue fazer esse estudo, isso também te traz paz, já que a gente está falando de paz.
Legal isso. né? Então, por exemplo, eu quando te conheci, eu entendi que os princípios da nova economia são muito sólidos e eles naturalmente vão engolir os princípios da economia tradicional. Literalmente. E eu procurei entender esses princípios e trazer isso para dentro da minha empresa tradicional para transformá-la, fortalecê-la de algum ponto, para que no futuro, quem sabe a gente pode transitar, continuando fazer uma medicina de qualidade, evoluindo junto com a evolução da medicina, né? Mas dentro desses princípios sólidos da nova economia. Eu vejo, sim, na imersão que você promove aqui na Rapid, é impressionante como a gente amplia a nossa visão, sabe? E o próprio literatura do João Kepler também é impressionante. Eu recomendo muito que as pessoas acessem e leiam os livros dele, sabe? Porque você entende que, peraí, se isso aqui não funciona na minha empresa, eu vou morrer. Então, parabéns, porque dentro também dos princípios da nova economia, vocês colocam que o CPF é mais importante que o CNPJ. Justamente porque a pessoa tem valores, a pessoa é visionária, a pessoa ela luta por aquela empresa. E essa pessoa está muito descuidada hoje em dia, né? Super. Ela está muito esgotada, está muito sobrecarregada, sozinha. Então, vocês vêm para dar suporte como empresa, como Rapid, como ecossistema que vocês têm. É fantástico o suporte que vocês oferecem. Por outro lado, o ser humano, o empresário, ele precisa de cuidado, porque o desempenho dele vai determinar o desempenho da empresa. Eu acho que isso que pode ficar como uma mensagem final aí. Que legal. É muito bom ouvir isso. É um relato seu e vem muito de encontro por que nós criamos um ecossistema de negócio. O ecossistema, ele nada mais é do que uma rede de apoio. As pessoas, elas precisam entender isso, né? Não é uma jornada solitária, mas o empreendedorismo não precisa ser e não pode ser. Justamente para a gente criar uma reflexão quando você tem muita gente junta, você acaba conseguindo ter uma reflexão de coisas que sozinho você não tem. Pontos de apoio, o próprio desabafo, um bate-papo, um momento de descompressão que você encontra um amigo e dá uma risada. Isso tem um aspecto tão pesado na vida empresarial. Às vezes o insight vem de uma descompressão. E você está sozinho, você não tem descompressão. Como você é difícil, porque você não está num limbo, né? Você está no espiral. Mas, Emanuel, olha, obrigado pelo seu dia de hoje aqui conosco. Eu acho que foi extremamente importante. Nós queremos essa sua mensagem como a nossa principal bandeira do empreendedorismo, né? Empreendedorismo não é sobre dinheiro, não é sobre negócio, é sobre pessoas. O João Kepler, no livro dele, traz: se você quer entender da nova economia, entenda primeiro de pessoas, né? Então, a economia está pautada em entender comportamento humano, comportamento social, mas entender das pessoas, porque o ser humano conquistou praticamente tudo já, né? Estão vivendo num mundo maravilhoso, um mundo de muita tranquilidade, eu digo, de muitas possibilidades. E agora chegou o momento da gente olhar para a gente mesmo e criar o ápice da felicidade, né? Da leveza, da paz, né? Nós queremos viver em paz, né? E eu queria te agradecer por esse momento, acho muito importante para esse ambiente empresarial. E com certeza você estará em muitas pautas nossas dentro do empreendedorismo. Obrigado. E eu queria que você, aqui nessa câmera, deixasse uma mensagem de onde as pessoas te encontram. Rede social, conteúdo, porque eu tenho certeza que a partir desse podcast, muita gente vai buscar um conteúdo, né? Um conteúdo mais denso e saber um pouco mais de tudo isso que você falou. Pode falar, mas naquela câmera ali, tá? Para o pessoal. Muito obrigado a todos por terem ficado aqui no podcast até agora. Se você quer entender mais sobre a sua saúde, os fatores que te adoecem, eu tenho as redes sociais. Meu Instagram é @Dr. Emanuel Neto, com 2 M's de Maria. E o YouTube é o mesmo canal, Dr. Emanuel Neto. Então, um grande prazer, uma honra estar presente na frente do Diego e presenciando e testemunhando o nascimento e o desenvolvimento de um ecossistema maravilhoso que ajuda tantas pessoas. Então, obrigado. Valeu, muito obrigado. Galera,
Se você gostou e sabe de algum empresário, amigo seu, que precisa receber esse conteúdo, compartilha, tá? Você pode mudar a vida de um amigo, de um empresário, de um pai de família. Na verdade, você vai ajudar não a empresa dele, você vai ajudar o CPF. Valeu?